Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Um rei tirano governa impiedosamente até que um dia fica cara a cara com Jesus. Muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel. O evento do livro acontece em Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, que era um orgulhoso e cruel tirano que teve grande prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Depois de subjugar a Síria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Como Judá estava no caminho, seria necessário se livrar dele. Se algum dia quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um grande império, Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo, na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Misael e Azarias foram entre aqueles que foram levados cativos. Eles eram conhecidos pelos nomes de Beltsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor deu a ordem para a criação de uma estátua colossal, feita de ouro. A estátua de ouro que Nabucodonosor havia encomendado deve ter sido magnífica. Tinha 90 pés de alturas. É possível que o rei tenha planejado isso, para que pudesse consolidar seu poder, reunindo todos os níveis de sua corte para uma grande cerimônia. Esses governantes deveriam comparecer à dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor, e todos deveriam cair de bruços para adorar. Todos que desobedecessem a este comando corriam o risco de serem lançados em um forno em chamas e serem queimados até que ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como incontestável líder político da Babilônia, mas também como autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, 3 homens na sala não se prostraram, mesmo que todos os outros o fizessem. Muitas pessoas não conseguem imaginar que a pressão social não foi fácil de suportar certos caldeus. Viram os jovens hebreus em pé entre todos os que se prostraram e correram até Nabucodonosor para relatar isso. O ciúme escorre de suas acusações contra os 3 judeus que haviam alcançado posições de poder apesar do cativeiro, porque sua fé os proibia de adorar qualquer Deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os pequenos funcionários da corte viram uma oportunidade de eliminar Mesaque e Abednego, e eles não perderam a oportunidade de fazer isso. Quando Nabucodonosor descobriu sobre a situação, ele imediatamente voou para a raiva. É surpreendente que ele tenha dado aos que acusassem uma chance de responder às acusações levantadas contra eles. Isso pode indicar sua consideração por eles, mas não se engane, o rei aceitaria apenas uma resposta de concessão total. Eles tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo, apesar de seus elogios anteriores ao Deus hebreu. Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrá-lo do meu poder? Pergunta do rei, como antes seria respondida eventualmente. Daniel, no capítulo 3, versículo 13 e 14.
diz: Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhe disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Estes valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e colocaram-se nas mãos de Deus a resposta deles. É bastante impressionante, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Nabucodonosor não precisa responder. Você sobre este ponto, se for assim, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos resgatar da fornalha de fogo ardente. E ele nos resgatará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não deixe isso ser conhecido para você, ó rei, que não nós vamos servir seus deuses ou adorar a imagem dourada que você configurou. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Em outras palavras, eles disseram que prefeririam morrer ao invés de desobedecer a Deus, mesmo que ele decida nos deixar queimar, nós ainda serviremos ao Deus vivo em vez do seu ídolo morto. Não tem preço. Eles preferiram a morte, a infidelidade a Deus, e não tiveram dúvidas que planejaram para a possibilidade deste dia por muito tempo. Então Nabucodonosor ficou cheio de ira, cheio de fúria, e sua expressão facial mudou para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele deu uma ordem para que a fornalha deveria ser aquecida 7 vezes mais quente do que o habitual. Ele comandou certos homens fortes em seus exércitos para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los na fornalha de labaredas. Então esses 3 homens foram amarrados com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas e foram jogados no meio da fornalha de fogo ardente. O comando do rei foi urgente e a fornalha estava extremamente quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram no meio da fornalha de fogo ardente, ainda amarrados então. Então o rei Nabucodonosor olhou e ficou surpreso. Ele pulou e disse aos seus conselheiros: Não jogamos 3 homens amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei: Certamente, ó rei. Ele respondeu: Olha, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e eles não estão feridos, e a aparência do quarto é como a de um filho de deuses. Quando Nabucodonosor viu os homens andando no fogo, ele não só achou incrível que eles tivessem saído ilesos, mas também achou incrível que houvesse 4 deles. O quarto parecia ser um filho de Deus, implicando que ele era o Cristo. Nabucodonosor nos conta que a 4ª pessoa era um filho de Deus.